Existe um momento na sua vida em que tudo parece parado, mas algo dentro de você sabe que está prestes a mudar. Você está nesse momento agora. E este vídeo não chegou até você por acaso. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Eu estou pronto para prosperar". Apenas isso. E depois volte aqui, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode reorganizar tudo. Vamos começar com algo que talvez você já tenha percebido, mas nunca soube nomear. Você sente. Há uma inquietação constante. Não é ansiedade comum, não é apenas cansaço. É uma sensação de que você está vivendo levemente fora do lugar onde deveria estar. Como se estivesse assistindo a própria vida acontecer através de um vidro. Você faz as coisas, trabalha, se move, fala com pessoas, mas existe uma parte de você que não está totalmente presente nesse movimento. E essa parte, essa voz silenciosa, continua dizendo: tem algo mais, tem algo diferente, isso não é tudo, e você está certo. Essa sensação não é problema, não é falha, não é sinal de que você está atrasado, perdido ou fazendo algo errado. É o oposto. É o sinal de que você está pronto para sair da roda. A roda de Sansara, como alguns chamam. O ciclo repetitivo, onde você tenta, se esforça, conquista, perde, tenta de novo e nunca sai do mesmo padrão vibracional. Mas antes de entender como sair, você precisa entender uma coisa fundamental. Você nunca esteve preso de verdade. Você está sustentando o ciclo. E isso muda tudo. Porque se você está sustentando, você pode parar. Não através de mais esforço, não através de mais técnicas, mas através de um ajuste tão simples que a mente desconfia. E é exatamente por isso que poucas pessoas fazem. Porque parece simples demais. E fomos treinados a acreditar que mudança real exige sacrifício, tempo, dor. Mas essa é a primeira crença que precisa rachar. Mudança real não exige esforço, exige alinhamento. E alinhamento não é trabalho, é sintonia. Pense em um rádio. Você não força o rádio a tocar a estação que deseja. Você apenas muda a frequência. A música já estava lá, sempre esteve. Você só estava sintonizado em outro lugar. A sua vida funciona da mesma forma. As versões da sua realidade que você deseja já existem, não no futuro, agora, em outra frequência. E frequência não é algo abstrato, é estado do ser. É como você se sente enquanto existe. É a vibração emocional que você sustenta, consciente ou inconscientemente, ao longo do dia. E aqui está o problema. Você foi ensinado a mudar as circunstâncias, para então mudar como se sente. Conseguir o dinheiro para se sentir seguro. Conseguir o relacionamento para se sentir amado. Conseguir o reconhecimento para se sentir valioso. Mas a realidade não funciona assim. A realidade responde. Ela não acontece. Ela reflete. O que você sente agora está criando o que você vai experimentar depois, não como recompensa, como correspondência, como ressonância. Então, quando você se sente preso, cansado, vazio, frustrado, e continua agindo a partir desse lugar, esperando que a ação mude o sentimento, você está apenas reforçando o ciclo. Você está dizendo para a realidade: mostre-me mais disso. E ela mostra. Não porque você merece, não porque você é fraco, mas porque é assim que funciona. A realidade é neutra. Ela não julga, ela corresponde. E você pode estar se perguntando agora: mas eu não escolhi me sentir assim. Eu não escolhi a frustração, a falta, o cansaço. E você está certo. Você não escolheu conscientemente, mas está sustentando inconscientemente. E a diferença entre escolher e sustentar é sutil, mas poderosa. Porque quando você percebe que está sustentando algo, você também percebe que pode parar de sustentar. Não precisa lutar contra, não precisa vencer, só precisa soltar.
Agora, vamos falar sobre algo que quase ninguém explica. Você não está vivendo uma vida. Você está vivendo uma linha do tempo. E existem inúmeras versões de você, em inúmeras linhas do tempo, vivendo realidades completamente diferentes. Isso não é ficção, não é metáfora, é estrutura, é como a consciência organiza a experiência. E a linha do tempo que você está vivendo agora é resultado direto do estado que você estava sustentando ontem, na semana passada, no mês passado. Então, quando você sente que está preso na roda de Sansara, o que você está sentindo de verdade é a permanência na mesma linha do tempo. Você acorda, mesmos pensamentos, mesmas emoções, mesmas reações, mesmos padrões. E no final do dia, você confirma, nada muda. Mas nada muda porque você não mudou. Você continuou sendo a mesma versão de você que estava ontem. E quando você é a mesma versão, você atrai a mesma realidade. Não como castigo, como física. Mas aqui está a parte importante. Mudar de linha do tempo não exige que você se torne outra pessoa. Exige que você pare de fingir ser quem você não é. Porque a versão de você que prospera, que flui, que vive sem esforço excessivo, sem luta constante, sem culpa interminável, essa versão já existe dentro de você. Agora, ela não está esperando você fazer algo. Ela está esperando você parar de fazer o que te mantém longe dela. E o que te mantém longe? A identificação com o problema. A história que você conta sobre por que as coisas são como são. A narrativa de que você precisa consertar, curar, superar, provar. Toda vez que você reforça essa narrativa, você está dizendo, eu sou alguém que precisa se esforçar para merecer. E a realidade responde, certo, então te darei situações onde você precisa se esforçar, porque você está pedindo isso. Não com palavras, com frequência. Então como você sai? Você para de pedir. Você para de tentar se provar. Você para de carregar a identidade de alguém que está tentando chegar em algum lugar. E você começa a viver como se já estivesse lá. Não fingindo, não forçando positividade falsa, mas reconhecendo que a versão de você que prospera não está tentando prosperar. Ela já está prosperando. E o estado de tentar é o que te mantém longe. Agora, vamos colocar isso em termos práticos. Você quer dinheiro, prosperidade financeira, estabilidade, liberdade, e você está fazendo coisas para conseguir isso. Trabalhando, planejando, se esforçando, e nada disso está errado. Mas se você está fazendo essas coisas a partir do medo de não ter, a partir da sensação de falta, a partir da urgência de que precisa acontecer logo, você está vibrando falta. E falta atrai falta. Sempre. Então o segredo não é parar de agir. O segredo é mudar o estado de onde você age. Quando você age a partir da abundância, mesmo que o dinheiro ainda não esteja na conta, você está alinhado com a frequência da abundância. E a realidade começa a corresponder, não porque você mereceu, mas porque você mudou o sinal que estava enviando. Você parou de gritar, eu não tenho, e começou a vibrar, eu sou. E isso vale para tudo. Relacionamentos, saúde, propósito. Se você está buscando amor porque se sente sozinho, você está vibrando solidão. Se você está buscando saúde porque tem medo de adoecer, você está vibrando medo. Se você está buscando propósito porque se sente perdido, você está vibrando confusão. E a realidade não entrega o que você quer, ela entrega o que você é. Então a pergunta não é o que eu preciso fazer para conseguir. A pergunta é quem eu preciso ser para já ter. E a resposta é simples. Você precisa ser a versão de você que não está tentando, que não está provando, que não está correndo atrás. Porque essa versão já tem, não no futuro, agora, internamente. E o externo só reflete o interno, sempre. Agora, talvez você esteja pensando, mas isso parece passivo.
Isso parece que eu deveria apenas sentar e esperar que as coisas aconteçam. E não, não é passividade, é clareza. Porque quando você está alinhado, a ação que você toma é diferente. Ela não vem do medo, ela não vem da compensação, ela vem da inspiração. E inspiração é a linguagem da frequência elevada. Quando você age inspirado, você está agindo a partir do alinhamento. E ação alinhada cria resultado alinhado. Mas ação forçada, ação a partir do medo, da obrigação, da pressão, essa ação cria cansaço, cria frustração, cria mais do mesmo. E você já conhece esse ciclo. Você já viveu ele. Você tenta, se esforça, sacrifica. E no final, o resultado não chega. Ou chega e não satisfaz. E você pensa, eu preciso tentar mais, preciso me esforçar mais. E o ciclo continua, a roda gira, e você nunca sai. Mas existe um momento silencioso, onde tudo para. Não porque você desistiu, mas porque você cansou de forçar. E nesse cansaço, nessa pausa involuntária, algo acontece. Você relaxa, você solta. E de repente, as coisas começam a se mover. Não porque você fez algo, mas porque você parou de bloquear. E esse é o segredo que a mente odeia ouvir. O esforço excessivo é o bloqueio, a tentativa obsessiva é a resistência. Você não precisa forçar o rio, você precisa entrar nele. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente, uma espécie de alívio, ou uma confusão ainda maior. Porque isso contradiz tudo o que te ensinaram. Te ensinaram que você precisa lutar, precisa sofrer, precisa pagar o preço. E de repente alguém está dizendo, você não precisa, você só precisa alinhar. E a mente grita, mas como? Como eu me alinhe? Qual é o passo a passo? E aqui está a verdade, não existe passo a passo, porque alinhamento não é processo, é reconhecimento. Você reconhece que a versão de você que prospera já está aqui. Você reconhece que a frequência que você busca é a frequência que você já pode acessar agora. Você reconhece que não precisa esperar circunstância externa para mudar estado interno. Você pode mudar agora. Porque o agora é o único lugar onde criação acontece. Então o que você faz? Você para, respira e se pergunta, como a versão de mim que prospera se sentiria agora? Não no futuro, agora. E você permite que esse sentimento exista, mesmo que seja só por um segundo, mesmo que pareça artificial no começo. Porque quando você permite o sentimento, você muda a frequência. E quando você muda a frequência, você muda a linha do tempo, não amanhã. Agora. Isso não é visualização, não é afirmação, não é técnica, é escolha. Você escolhe sustentar um estado diferente. Não porque você precisa provar que funciona, mas porque é assim que você quer se sentir. E quando você escolhe o estado porque quer, não porque precisa, você para de condicionar a realidade. Você para de dizer, eu só vou me sentir bem quando, e você começa a dizer, eu me sinto bem agora, e isso muda tudo. Agora vamos falar sobre dinheiro de novo, porque dinheiro é onde a maioria das pessoas trava. Você quer prosperar, quer abundância. Mas toda vez que olha para a conta, para as contas a pagar, para a falta, você sente o aperto. E esse aperto é a frequência da falta. E enquanto você estiver sentindo falta, você estará vibrando falta. E vibração de falta não atrai abundância, atrai mais falta. Mas como você muda isso quando a realidade externa está te mostrando falta? Como você vibra a abundância quando não tem? E aqui está o truque. Você não precisa ter para vibrar. Você precisa vibrar para ter. E vibrar abundância não significa fingir que tem dinheiro. Significa parar de se identificar com a falta. Significa reconhecer que dinheiro é energia. E energia flui. E quando você permite o fluxo, o dinheiro vem. Não porque você mereceu, mas porque você parou de bloquear. E você bloqueia quando se apega,
quando controla, quando tem medo de perder, quando acredita que não é suficiente, quando julga quem tem, quando inveja, quando ressente. Toda essa energia é bloqueio, é resistência, é o que mantém você na mesma frequência. E enquanto você estiver nessa frequência, o dinheiro não vem. Ou vem e vai embora rápido, porque você não está sustentando a frequência que mantém. Então, o que você faz? Você para de tornar o dinheiro importante. E isso parece contraditório. Mas não é, porque quando você torna o dinheiro importante demais, você cria pressão, e pressão é resistência, e resistência bloqueia fluxo. Mas quando você relaxa em relação ao dinheiro, quando você confia que ele vem, quando você age sem desespero, você abre o fluxo. E o dinheiro chega, não como milagre, como correspondência. E talvez você esteja pensando, mas eu tenho contas, eu tenho responsabilidades, eu não posso simplesmente relaxar. E você está certo. Você não pode ignorar a realidade prática. Mas você pode mudar como você se relaciona com ela. Você pode pagar a conta sem vibrar falta. Você pode trabalhar sem vibrar desespero. Você pode agir sem vibrar medo. E quando você faz isso, você está mudando a frequência. E a frequência muda a realidade. Agora vamos falar sobre o silêncio, porque existe um momento, logo antes da mudança, onde tudo parece parado. Você já mudou internamente, já escolheu a frequência, já soltou a resistência. Mas nada mudou externamente, e a mente entra em pânico e diz, não está funcionando, eu preciso fazer mais, eu preciso forçar. E se você ouvir essa voz, você volta para a roda, você volta para o esforço, para a tentativa, para o ciclo. Mas se você entender que o silêncio é parte do processo, você relaxa. Porque o silêncio não é ausência, é gestação. É o momento onde a realidade está se reorganizando para corresponder à nova frequência. E se você continuar sustentando a frequência, sem duvidar, sem desistir, sem voltar para o velho estado, a mudança vem. Não quando você quiser, mas quando estiver pronta. E ela sempre vem. E você já viveu isso antes. Você já teve momentos onde desistiu de algo, relaxou, e de repente a coisa apareceu. Você já teve momentos onde parou de tentar controlar e a solução chegou sozinha. Você já teve momentos onde soltou e tudo se encaixou. E você provavelmente chamou isso de sorte, de coincidência, de timing, mas não foi. Foi alinhamento, foi você, sem saber, entrando na frequência certa, e a realidade correspondeu. Então o desafio não é aprender algo novo. O desafio é parar de fazer o que te mantém na frequência antiga. E o que te mantém? A tentativa obsessiva, o controle excessivo, o medo constante, a dúvida repetitiva, a comparação, a urgência, a pressão que você coloca em si mesmo. Toda vez que você se cobra, você está vibrando falta. Toda vez que você se compara, você está vibrando insuficiência. Toda vez que você duvida, você está vibrando incerteza. E a realidade responde. Então, o caminho não é adicionar mais. O caminho é remover. Remover a pressão, remover a urgência, remover a dúvida. E o que sobra? O estado natural, o estado da versão de você que prospera, que flui, que vive sem esforço excessivo, que confia. E confiança não é esperança cega. Confiança é certeza interna. É saber, sem precisar de prova externa, que você está alinhado. E quando você sabe, você age diferente. Você fala diferente. Você escolhe diferente. E a realidade muda. E talvez você esteja se perguntando, mas quanto tempo isso leva? Quando eu vou ver resultado? E essa pergunta já é o problema. Porque quando você pergunta quando, você está colocando a mudança no futuro. E futuro é onde a mudança nunca acontece. Mudança acontece agora. E resultado é consequência. Não é objetivo. Quando você vive no estado, o resultado vem, naturalmente, sem forçar, sem calcular. Mas enquanto você estiver contando dias,
checando sinais, medindo o progresso, você está vibrando. Espera. E espera é outra forma de dizer, ainda não tenho. E enquanto você vibrar ainda não tenho, você não terá. Porque a realidade responde ao agora, não ao futuro. Então, a única pergunta que importa é, como eu estou vibrando agora? Não ontem, não amanhã, agora. E você tem poder sobre agora. Você não tem poder sobre o passado. Você não tem poder sobre o futuro. Mas você tem poder absoluto sobre como você escolhe se sentir, pensar, ser agora. E quando você escolhe agora, você muda agora. E quando você muda agora, você muda a linha do tempo. E quando você muda a linha do tempo, você muda a realidade, não eventualmente, imediatamente. Mas a manifestação externa leva tempo, e esse tempo é onde a maioria desiste, porque não vêem resultado instantâneo, e voltam para a frequência antiga, e o ciclo recomeça. Então o segredo não é apenas mudar de estado, o segredo é sustentar o novo estado, mesmo quando nada mudou externamente. Mesmo quando a mente duvida, mesmo quando as circunstâncias desafiam, porque sustentar é como você prova para a realidade que você mudou de verdade. Não com palavras, com frequência constante. E sustentação não é esforço. Sustentação é escolha repetida, é acordar e escolher de novo. É enfrentar o problema e escolher de novo. É olhar para a falta e escolher de novo. E cada vez que você escolhe, você fortalece a nova frequência. E cada vez que você fortalece, a realidade corresponde mais rápido. Até que de repente você percebe, eu não estou mais tentando, eu sou. E quando você é, você tem. Porque ser e ter são a mesma coisa em frequências diferentes. Agora, vamos falar sobre responsabilidade, porque tudo isso pode soar como você é responsável por tudo que acontece na sua vida, e isso pode gerar culpa. Mas não é sobre culpa, é sobre poder. Porque se você é responsável, você tem poder. Se você é vítima, você não tem. E a diferença entre responsabilidade e culpa é simples. Culpa olha para trás e diz, eu errei. Responsabilidade olha para frente e diz, eu posso mudar. Então, quando você reconhece que está sustentando a frequência que cria sua realidade, você não está se culpando. Você está se empoderando. Porque se você criou, você pode recriar. Se você sustentou, você pode sustentar diferente. E isso tira você do papel de vítima e te coloca no papel de criador. E criador não espera, criador escolhe. E você já é criador, você só não sabia. Você achava que criação era algo especial, algo raro, algo para poucos. Mas criação é constante. Você está criando agora, com cada pensamento, com cada sentimento, com cada escolha. A questão não é se você está criando. A questão é, o que você está criando? E você está criando conscientemente ou inconscientemente? Porque criação inconsciente é reação. É viver no piloto automático. É repetir padrões. É reagir ao externo. E criar mais do mesmo. Mas criação consciente é escolha. É viver presente. É quebrar padrões. É responder ao interno. E criar o novo. E a diferença entre os dois é atenção. Quando você presta atenção em como está se sentindo, pensando, sendo, você se torna consciente. E quando você se torna consciente, você pode escolher. E escolha é poder. Então a prática não é complicada. A prática é atenção. Você presta atenção ao longo do dia. Como você está se sentindo? Está vibrando medo ou confiança? Está vibrando falta ou abundância? Está vibrando tentativa ou certeza? E quando você percebe que está vibrando o oposto do que deseja, você escolhe de novo. Não se culpa, não se julga, apenas escolhe de novo. E cada vez que você escolhe de novo, você sai um pouco mais da roda. Porque a roda é sustentada pela inconsciência, pela repetição automática,
pelo padrão não questionado. E quando você questiona, quando você escolhe diferente, você quebra o padrão. E quando você quebra o padrão, você abre espaço para o novo. E o novo sempre existiu. Só estava esperando você abrir espaço. E talvez agora você esteja sentindo algo. Uma sensação de que isso é verdade. De que você sempre soube disso, mas nunca soube explicar. E essa sensação é real, porque não estou te ensinando nada. Estou te lembrando. Você já sabe, você sempre soube, você só esqueceu. E esquecimento não é falha, é parte do jogo. Você esqueceu para poder lembrar. E lembrar é o que você está fazendo agora. E quando você lembra, tudo muda. Não porque você ganhou algo novo, mas porque você parou de fingir que não tinha. Você sempre teve o poder, a frequência, a escolha. Você só achava que precisava ganhar, merecer, provar, mas não precisa. Você só precisa reconhecer. E reconhecimento é simples. É olhar para dentro e ver. Eu já sou isso. Eu sempre fui. Eu só não estava sustentando. E agora? Você sustenta. Não com esforço, com escolha. Você acorda e escolhe. Você respira e escolhe. Você existe e escolhe. E cada escolha é um passo fora da roda. Até que você percebe, a roda não existe mais. Porque você não está mais nela. Você está em outro lugar, outra frequência, outra linha do tempo, e tudo mudou. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o mundo corresponde. Sempre. E prosperidade? Prosperidade não é destino, é estado. É como você existe agora. Você pode prosperar sem ter um único centavo. Porque prosperidade é abundância interna, é fluxo, é abertura, é confiança. E quando você vibra isso, o dinheiro vem, as oportunidades vêm, os relacionamentos vêm, tudo vem. Porque você parou de bloquear, você parou de resistir, você parou de tentar e começou a permitir. E permitir é o oposto de controlar. Permitir é confiar. É saber que a realidade está trabalhando a seu favor, não contra. E quando você confia, você relaxa. E quando você relaxa, você flui. E quando você flui, você prospera. Não como recompensa, como consequência natural. Porque fluxo e prosperidade são a mesma frequência. Então a pergunta que você precisa se fazer agora não é como eu saio da roda. A pergunta é, eu já saí? Porque talvez você já tenha mudado internamente e está apenas esperando o externo confirmar. E enquanto você espera, você duvida. E a dúvida te puxa de volta. Então não espere confirmação externa. Seja a confirmação interna. Viva como se já tivesse saído. Porque você já saiu. No momento em que escolheu diferente. No momento em que reconheceu. No momento em que lembrou. Isso pode soar abstrato. Pode soar complicado. Mas não é. É simples. Tão simples que a mente desconfia. Porque a mente quer processo. Quer etapas, quer controle. Mas criação não funciona assim. Criação é instantânea. Você escolhe e muda. Agora. A manifestação externa leva tempo, mas a mudança interna é imediata. E a mudança interna é a única que importa. Porque o externo sempre segue o interno. Sempre. Então você não precisa esperar. Você não precisa provar. Você não precisa ganhar permissão. Você só precisa escolher e continuar escolhendo, até que a escolha se torne natural, até que você não precise mais lembrar, porque você já é. E quando você é, você não tenta, você não força, você não duvida, você apenas existe. E existir nessa frequência é prosperar, é fluir, é viver fora da roda. E a roda de Sansara, ela nunca te prendeu, você se prendeu nela. Inconscientemente, e agora você está saindo, conscientemente, não porque aprendeu algo mágico, mas porque lembrou algo simples. Você escolhe, sempre escolheu, e sempre vai escolher. A questão nunca foi se você tem poder. A questão sempre foi, você vai usar e você vai, porque você já está, agora.
escolhendo, mudando, saindo e prosperando. Não amanhã, não depois, agora, porque agora é onde tudo acontece. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Este conteúdo foi desenvolvido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso criativo e organizacional, mantendo a curadoria humana em todo o processo.